A paz do Senhor, que Deus possa te abençoar. Quero compartilhar com você uma palavra que se encontra a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo de número 14, que diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo tipo de vento de doutrina, e pela artimanha de homens, e pela sua astúcia, e com que induzem ao erro. Bom, o tema desta mensagem é desmascarando as seitas e também as heresias. Seita e heresia. Jesus nos avisou que nos últimos tempos iriam surgir falsos mestres, falsos cristos, pregando a palavra. Marcos 13, do versículo 22. E por isso é muito importante saber o que é certo e aquilo que é errado, para que nós não venhamos ser enganados. Religião, o conceito de religião vem do latim, que significa religar, com um propósito de ligar novamente aquilo que soltou ou se desconectou, ou seja, o homem a Deus. Porque em Romanos 3:23 a Bíblia diz: porque todos nós pecamos e destituídos estamos nós da glória de Deus. A glória de Deus é aquilo que Moisés e também Ezequiel pediu para ver, ou seja, a bondade do Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, religião significa religar, significa reeleger, escolher Deus novamente. É o conceito bíblico. Agora, a doutrina. A palavra doutrina, ela vai significar ensino. De que a Bíblia é a doutrina, é o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas só que existem três tipos de doutrina. A primeira doutrina, sabemos que é a sã doutrina, que é a doutrina do Senhor e Salvador, o qual é a Bíblia Sagrada. Tito, capítulo 2, do versículo 1 e 10. Tito 2, do 1 e 10. Agora a doutrina de homens, que ela é extra bíblica. Mateus 15, 9 e 16 e 12. Agora a doutrina de demônio. Ela é antibíblica. Agora você pode encontrar lá em 1 Timóteo do 4 a 1 e Tiago 2 ao 15. Em 1 Timóteo 4, 1, a Bíblia diz que o Espírito Santo afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns irão apostar ou apostatarão a fé por dar ouvido a ensino de demônio, negando a sua própria eficácia. Agora, o que é heresia? Heresia é um falso ensino de doutrinas que não são bíblicas, ou distorções da doutrina da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 e 3. 1 Timóteo 3, do 15 ao 17. Agora, o que é seita? A seita é um grupo ali de pessoas com um pensamento em comum ou algum tipo de partido. Podemos também chamar de seita do grupo que ensina ali as heresias, falso ensinamento. Agora, como é que eu posso identificar uma seita? Olha só o que Deus diz na palavra dele em Apocalipse 22, do 18 ao 19. A todo aquele que ouve a palavra das profecias deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer tipo de acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Tá? A seita sempre vai aumentar ou vai omitir ali alguma coisa a respeito da verdade, somando, diminuindo, multiplicando ou dividindo. Quer ver só? Adição. Quando ali vai adicionar alguma coisa, a palavra de Deus
não se restringe ela acrescentando algum tipo de argumento que seja ali extra bíblico. Agora que a subtração é quando alguém diminui ou vai omitir alguma coisa da Bíblia acerca do próprio Deus ou da Trindade espiritual, como o Evangelho, que ali é incompleto. Agora, multiplicação, ali a multiplicação é das pessoas que fazem heresia, que vão além do que está escrito, com algum tipo de interpretação extremista, dando a importância demasiada apenas a alguns assuntos do seu próprio interesse. Agora, a divisão é que vai dividir as suas fidelidades entre Deus e a sua organização religiosa, servindo dois ou mais senhores, e se separam como se fossem os únicos salvos. Não tem como servir a Deus e a Deus do Mamon, ou seja, o príncipe deste mundo, ou Deus da riqueza. Agora, qual é o tipo de religião que tem? Existe também aqui 3 tipos de religiões de acordo com as crenças dos deuses. Primeira, monoteísmo, é a crença que vai na existência de um único Deus. Aí também tem a segunda crença aqui, que é politeísmo, que crê em vários tipos de deuses, em que são específicos ali para cada coisa ou o seu lugar. Agora, paniteísmo, a terceira crença aqui, que vai acreditar que Deus está em toda parte e que tudo que ele vê é Deus. Observe, nós cristãos aqui somos monoteístas, pois o nosso Deus, embora seja triuno, também ele é o único Deus que deve ser adorado e também deve ser exaltado. Agora, que as classificações das seitas pseudo-cristianistas são falsas igrejas que se dizem ser cristãs. Alguns grupos são ali formados com o nome de igreja, mas são muito diferentes dos padrões bíblicos e não se misturam a outras igrejas. Não tem como ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o seu próprio irmão. Agora, religiões de ministério são seitas que ali são secretas, aonde os seus seguidores precisam guardar o segredo, o que acontece nas suas reuniões ali, que acontecem em particular. Agora, ali o espiritismo são uma seita que vai cultuar, que vai invocar ali os espíritos que vão acreditar na reencarnação. Agora também tem ali os orientais, são um tipo de grupo de pessoas que são místicas de cultura oriental, que como budismo, por exemplo, afro-brasileiras, são religiões que são ligadas, religiões que são conectadas aí com candomblé, com a Umbanda, todo esse tipo de negócio aí para o candomblé, que vieram para o Brasil trazendo pelos escravos seus ensinos, misturaram ao folclore e às crendices populares do povo brasileiro. Olha só o que a Bíblia diz em Tessalonicenses 5:21. Julgai agora todas as coisas, aquilo que é bom, pega para si. Fica com esta palavra, que Deus possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, desmascarando as seitas e a heresia desse século.